Olá pessoal, tudo bem com vocês? Professor Lorival Kerlon aqui para a gente dar início à correção do nosso simulado, certo? Então vamos lá, vamos para as nossas questões, mas antes de começar, certo pessoal? Gostaria de apresentar para vocês aqui o nosso Ultra GMF, nosso curso aqui completo para você que está se preparando para este concurso da Guarda Municipal de Fortaleza, tá certo? Esse é o plano mais completo que nós oferecemos para este concurso, nós do Objetivo oferecemos para esse concurso. Tem todo o conteúdo programático do edital, tá tudo aí. Temos também um oráculo para você montar todo o seu plano de estudo e também você tem acesso à plataforma de questões aqui do Objetivo, ok? Além disso, também vocês vão receber flashcards, mapas mentais e muito mais. Tudo isso por apenas R$ 597 ou 10 de R$ 49,70 para você garantir a sua aprovação. Basta usar o cupom ULTRAGMF e assim garantir esse desconto imperdível, beleza? Então, vamos lá. Vamos dar início aqui à correção do nosso simulado, que por sinal, galera, tá muito bacana, tá muito massa. Eu amei esse simulado, tá, pessoal? Dá para ter uma noção e um norte do que realmente a banca pode trazer para vocês, tá certo? Então, bora lá. Eu vou ficar pequenininho aqui, tá certo? Ficando pequenininho aqui, porque a gente consiga ver esse nosso simulado, ok? Aconteceu hoje, 2 de abril de 2023. Bora lá. Todas as questões, né? Lembrando que as questões de informática ficaram aí da 20 até 26, são 7 questões, tá certo? Eu vou mostrar para vocês agora essas questões, se eu chegar lá. E nessas questões, galera, nós vamos ver aqui a 20ª questão, que é a nossa primeira questão da informática, certo? Bora lá então. As mídias de armazenamento são meios físicos que permitem aos usuários de sistemas digitais preservarem dados de diversos formatos, como, por exemplo, fotos, vídeos, documentos de textos ou programas de computador. Dentre os diversos tipos de mídia, existe uma que possui o formato de disco e sua leitura é feita através de tecnologia óptica. Essa mídia possui 4,7 de GB de capacidade de armazenamento, quando possui camada única de gravação. Entretanto, tal capacidade pode ser maior, com a adição de uma segunda camada. Marque alternativo que indique corretamente o nome da mídia que possui tais características. Aí ele vem para cá. Letra A, CD. Letra A, DVD. Letra B, CD. Letra C, hard disk, HD. E letra D, disquete. Bom, gente, vamos lá, né? O que é que eu quero que vocês já fiquem espertos aqui no primeiro detalhe? A banca nos cobrou o seguinte, falando de camada do disco. Existe discos, CDs e até também DVDs que eu posso virar o disco e ele vai ter uma outra informação. Primeiro detalhe é esse. Por isso que ele falou em uma camada. Uma camada é um lado. E ele é uma leitura óptica. O que é uma leitura óptica? Tem uma lente que faz aquela leitura daquele disco. Na hora que ele me falou disco, não poderia ser nem HD, nem disquete. Isso eu já descartava de cara. Beleza? Fechou. Porque ele falou que era um disco, cara. Então, ou é DVD ou é CD. O que você tem que ficar esperto para matar a questão aqui? Se você olhasse um simples detalhe, o tamanho do DVD, certo? Você já mataria a questão, ok? Vamos lá. Lá na questão, ele disse o tamanho, ó. Essa mídia possui, ó, presta atenção, vou até marcar aqui. Essa mídia possui 4,7 de capacidade de armazenamento. Ou seja, gente, aqui já dá para você ter noção de que a resposta seria a alternativa letra A, certo? DVD. Alternativa letra A seria DVD, ok? 20ª letra A. Professor, quanto tem? Vamos aprender mais, tá? Quanto tem de armazenamento DVD? 4,7 GB ou 4.700 MB. Lembrando que em um lado apenas, pode ter os dois lados, certo? Algumas bancas chamam de SL ou Single Layer, que é apenas um lado. Double Layer quer dizer que usa os dois lados. Quando você vira o disco, de um lado é uma informação, virou o disco do outro lado, é outra informação. Fechou? Beleza, então. Deixa eu colocar aqui numa cor mais bonitinha, para chamar mais atenção. Já o CD, ele tem o quê? 0,7 GB, certo? Ou é o que aparece nos CDs, 700 MB, como vocês podem ver aí, tá certo?
CD tem isso daí. HD, gente, HD pode ter vários tamanhos, certo? Pode ter vários tamanhos. Atualmente, um HD, a galera quando vende, né, vende 500 GB, certo? Disquete utiliza ali 1,44 megabyte. Perceba, um CD ele tem 700 megabytes. O disquete, né, pessoal? Ele não cabe nenhuma MP3, nenhuma música, para vocês terem noção de como era utilizado o disquete antigamente. É muito antigo. Cara, eu acho que eu tinha até um exemplo aqui, eu não tenho nenhum modelo para mostrar para vocês aqui, mas eu tenho aqui em algum lugar no meu estúdio, certo? Depois eu mostro para vocês em outro momento. Mas o disquete ele tem um tamanho de 1,44 megabytes, tá certo? Claro que também teve as suas evoluções, bababá, mas quando ele fala de disquete, ele fala a última versão dele de 1,44, que é aquela mais a que mais foi utilizada. Fechou? Tranquilo, então, gente. A gente mata a nossa alternativa, certo? Agora, uma outra coisa que eu quero que vocês vejam muito bem. Existe aí algumas bancas, deixa eu colocar aqui como anotação para vocês. Existe aí algumas bancas que divide, né, que faz a divisão, tá certo? Faz a divisão entre tipos de memórias, certo? Existe ali memórias que são chamadas de memória primária e existe memórias que são chamadas de memória secundária, tá certo? Memória primária e memória secundária, beleza? Nessas memórias primárias, nas memórias primárias, vocês vão lembrar daquelas memórias que são que elas são necessárias para o computador funcionar, certo? As memórias primárias nós temos ali, por exemplo, a memória registradora, a memória cache, a memória RAM, certo? Que é chamada de memória principal, ok? Deixa eu ver aqui outra mais que nós temos. Aí vem as memórias secundárias. O que é uma memória secundária? Isso aqui, pessoal, lembre-se que é imagine como se fosse uma pirâmide, certo? Então, registradora, a cache, RAM, e aí vem secundária. As secundárias, elas são memórias de armazenamento, certo? E elas são não volátil, quer dizer, não perde informação com ausência de energia, beleza? Não perde informação com ausência de energia. Bacana, galera? Beleza. Quem seria? HD, CD, DVD, SSD, pendrive, cartão de memória, certo? Então, todas essas bancas, todas essas memórias aqui são memórias do tipo secundária. O que é que eu quero que você fique esperto aí com um detalhe? Algumas bancas, não são todas, tá? Algumas bancas, elas dividem mais uma, chamando de terciária, certo? Terciária, quem é? São aquelas memórias que utilizam unidade de armazenamento óptico, certo? Então, quem seria? CD, DVD e Blu-ray, certo? Então, Blu-ray, elas são ali as nossas memórias, ok? Blu-ray pode ser também assim, Blu-ray geralmente aparece assim, ou assim, certo? Aparece assim, Blu-ray, colocar assim, ok? Então, geralmente ela aparece nesse formato. Terciária, por quê? Terciária são aquelas que utilizam unidade óptica, certo? Tem uma lente para fazer uma leitura daquele disco, ok, pessoal? Então, aprendendo mais com a questão, para que não vacile. Primeiro, o tamanho dos arquivos, né? Se você soubesse aqui apenas o tamanho do armazenamento, você já matava a questão de letra A, fechou? Questão alternativa letra A, sabendo apenas o tamanho do arquivo. E aqui a gente explanou mais sobre as memórias. Deixa eu colocar isso aqui mais para cima, né? Acabou ficando muito em cima aqui. Fechou, galera? Tranquilidade. Então, essa é a nossa memória aqui, as nossas memórias de tipos de memória de armazenamento. Lembrando que a terciária não é em todas, tá? Por isso que eu coloquei ali em azul, não é em todas. Por isso eu coloquei ali em azul. É só para que você fique esperto que algumas bancas fazem, né, essa divisão, tá certo? Ah, professor, a Banco Decan faz. Cara, eu já vi a Banco Decan fazer e não fazer. Então, fique esperto com isso, beleza? Ela já considerou secundária ou terciária. Pode isso, professor? Pode, sem problema nenhum. Ok? Vamos lá, próxima questão, questão de número 21. Os periféricos de computador são dispositivos de hardware que se conectam ao computador e desempenham o papel de receber ou apresentar dados. Por este motivo, podem ser classificados como periféricos de entrada ou de saída de dados. Marque a alternativa que apresenta apenas, olha aí, ó, vamos aqui marcar, apenas periféricos
de entrada de dados. Então, vamos lá. A questão está me solicitando, pessoal, apenas periféricos de entrada de dados. Isso está no edital? Com certeza. Lá fala periféricos. E você entender sobre periféricos é você entender justamente se ele é um dispositivo ou um periférico de entrada, ou um periférico de saída, ou um periférico que é tanto de entrada como saída, certo? Nessa questão, ele quer apenas de entrada. Antes de a gente resolver a questão, vamos fazer o seguinte, vamos fazer uma tabelinha de quem é dispositivo de entrada ou periférico de entrada, quem é de saída e quem é que pode ser híbrido, certo? Então, vou te ajudar muito mais com isso. Bora lá? Bora lá. Então, assim, gente, o bom aqui desse nosso simulado é que a gente vai aprendendo mais sobre o assunto, beleza? Eu não quero ficar só preso à questão, a resolver a questão. Eu quero que você aprenda mais, porque se vier algo a mais, você consegue resolver esse tipo de questão, beleza? Então, bora lá. Vamos se prender a só a questão, não. Dispositivos, né, ou periféricos de entrada, nós vamos ter quem? No periférico de entrada, deixa eu colocar aqui no verde, certo? Podemos ter o mouse, o teclado. O que é o periférico de entrada? É tudo aquilo que envia informação para a máquina. O que é que eu quero que você lembre? A máquina, tá? Como é que funciona o funcionamento, como é que funciona a máquina? Eu tenho um dispositivo de entrada que envia informação para a máquina faz o processamento e eu vou ter um dispositivo de saída para mostrar a informação que eu estou fazendo. Por exemplo, o mouse. Se você mexer no mouse aí no seu computador, você vai ver provavelmente a setinha se mexendo, mas vai ver onde? Vai ver a setinha se mexendo na tela? No monitor. O monitor é o dispositivo de saída. O mouse envia a informação para a máquina faz o processamento e o monitor mostra para a gente o resultado. Teclado, a mesma coisa. Sendo que existe aqui dois dispositivos, dois periféricos, que a galera volta e meia se perde totalmente, certo? E eu vou mostrar para vocês quais são. Por exemplo, o webcam, a câmera e o microfone, eles são chamados de dispositivos ou periféricos de entrada, certo? Por quê? Porque eles enviam a informação para a máquina. E você consegue ver, por exemplo, uma câmera, a minha tela agora, minha câmera está fazendo uma transmissão para você. Eu só consigo me ver porque eu estou tendo aqui uma tela, correto? Se eu não tivesse a tela, eu não estava conseguindo me ver. Vocês não estão conseguindo, também não conseguiriam me ver. Você tem que ter uma tela. Então a câmera ela tem um trabalho de enviar a minha imagem, certo? Para a máquina. E vocês com a tela vão ter a informação. Então, mouse, teclado, webcam, microfone, tá aqui o microfone, tá? Se o microfone não tiver uma caixa de som, vai dar certo? Não vai, cara. Não vai. Ele vai enviar informação. Você, para estar me ouvindo aí, você tá usando a caixa de som ou fone de ouvido, beleza? Então, o microfone também. Outra coisa também que nós temos é a caneta óptica, né? Caneta óptica. Canetinha de entrada. Também é um dispositivo de entrada, tá, pessoal? Outro que tem aí é o scanner, certo? O scanner pode também... pode ser escrito aí da situação. Mas bora lá. Então, primeiro ali, entrada. Agora vamos para saída, certo? Dispositivo de saída. Deixa eu colocar na cor vermelho também. Dispositivo de saída, vou colocar em azul, vai ficar bacana. São aqueles que a máquina envia informação para nós. Como eu acabei de falar, o próprio monitor é um desses exemplos. A caixa de som, o fone de ouvido, certo? Também é um dispositivo de saída. A impressora, e aqui eu vou até colocar um asterisco, eu vou já comentar o porquê desse asterisco tá ali, certo? Então nós temos monitor, caixa de som, fone de ouvido, impressora. Todos esses são dispositivos de saída, ele envia informação para nós, usuários, beleza? Mas só por que você botou o asterisco ali na impressora? Se na banca vier somente impressora, somente impressora, você já sabe que é um dispositivo de saída. Sendo que o que é que eles fazem geralmente para confundir a cabeça do concurseiro? Eles dizem que impressora é uma plotter. Que diacho é plotter, né, professor? Você deve estar se perguntando, que diacho é plotter? Gente, plotter é um tipo de impressora que é utilizado geralmente em gráficos. É gigante essas impressoras, certo? Então, plotter é isso, beleza? Aí ele diz, ó, plotter é um tipo de dispositivo, é um dispositivo de saída. Aí você vê, plotter? Que diacho é plotter? Plotter é um tipo de impressora, ok? Fechou então. Então, somente impressora, vou até deixar o asteriscozinho aqui, somente impressora saída. Agora existe, pessoal, o híbrido, tá? Que são aqueles que tanto enviam também como recebem informações, ok? Vou colocar aqui na cor preto. O híbrido é o quê?
O híbrido pode ser impressora multifuncional. Multifuncional, certo? Impressora multifuncional. Impressora multifuncional é um tipo de híbrido? Sim. Porque tanto ela envia informação como também recebe informação, certo? Ah, deixa eu colocar aqui mais um na entrada, que eu acabei de me lembrar aqui, que muita gente... Pô, scanner é com 2N, vou botar com 2N. Joystick, certo? Joystick. Joystick, o que é, professor? Joystick? Joystick, galera, é um controle de videogame, tá certo? Joystick é um controle de videogame, fechou? Então, impressora multifuncional é híbrido. É híbrido. Tanto envia informação, ou seja, ela é tanto é scanner como é impressora. Logo, ela é híbrido, certo? Placa de rede. Placa de rede é híbrido também. Placa de rede tanto envia como recebe. O próprio pendrive é um dispositivo híbrido, tanto ele envia informação como recebe informação. Ok, pessoal? Tranquilidade? O modem, o roteador também é um dispositivo de entrada e saída. O CD, o DVD também é híbrido, tanto a entrada como saída. Professor, mas esses são os principais? Sim, são os principais. Aqui já dá para você matar muitas questões sabendo apenas disso daqui, beleza? Então, bacana demais, ok? A questão me diz, apenas periféricos de entrada. Vamos lá. Mouse é entrada? Vamos lá. Mouse é entrada, sim ou não? E aí? Mouse é entrada, nós já vimos. Monitor, monitor é saída. Ele quer apenas de entrada. Scanner é entrada? Entrada. Caixa de som, saída. Pô, sabia que scanner era com 2N, tá aí, coloquei. Monitor é saída. Scanner, entrada. Teclado, entrada. Mouse, entrada. Ou seja, ele quer somente de entrada. Por isso, alternativa letra D de Deus, tá, pessoal? Letra D de Deus. Teclado e mouse, certo? É os únicos que são aqui apenas de entrada. Beleza? Tranquilidade, professor. Show de bola, cara. Essa questão, gente, foi bem bacana, bem bacana. E traduz mesmo o que a banca Idecan gosta de trazer. Agora, pessoal, nós vamos ver uma questão que fala de sistema operacional Linux, que eu acredito bastante que vai vir na prova de vocês, tá? Sendo bem sincero. Então, vamos ver essa questão com calma e tranquilidade e entender como é que ela funciona. Bora lá. Na 22ª questão diz o seguinte: o Linux é um sistema operacional mundialmente utilizado e possui diversas distribuições, sendo Ubuntu, Debian, SUSE e Fedora algumas das mais conhecidas. Bom, ele está falando de quê, professor? Ele está falando das distribuições. Já vai anotando aí, ó. Ubuntu, Debian, SUSE e Fedora são algumas das mais conhecidas. Então já fica ligado aí da Banca Idecan. Dentre os diversos recursos presentes nessas distribuições, uma das mais utilizadas é o terminal de comando, certo? O que é terminal de comando? Terminal de comando, gente, é onde você utiliza comandos para fazer determinadas ações. Ao invés de você usar o mouse e o teclado para fazer essas ações, você vai usar o quê? Os comandos. Fechou? Beleza. Ele permite ao usuário, por exemplo, executar comandos que manipulam, olha aí, ó, manipula arquivo dentro do sistema operacional. A respeito desses comandos, marque a alternativa que indica corretamente um exemplo de comando que realiza a cópia de um determinado arquivo para a mesma pasta em que esse arquivo se encontra. Bom, gente, o que eu quero mostrar para vocês? Aqui dentro do sistema operacional Linux, existem vários comandos. Tem um livro de mais de 500 páginas só de comandos. Beleza, professor, e aí, eu vou estudar todos? Claro que não, você tá ficando velho, não é doido, como diz minha mãe, né? Tá ficando velho, não é doido? Então, você não vai estudar tudo. Você vai estudar o quê? Vai estudar os principais. Os principais comandos são aqueles de manipulação de arquivos. Justamente ele fala na questão, manipulam arquivos dentro do sistema operacional. O que você vai ter que estudar são esses comandos de manipulação. Ou seja, de listar os arquivos, de copiar, de renomear, de mover, de remover uma pasta, de remover um arquivo, certo? Então, é isso que você tem que aprender durante essas aulas de Linux, certo? Comandos ou diretórios. Cara, já anota no teu caderninho aí. Comandos e diretórios é o que mais cai dentro das provas de concurso quando se fala de Banca Idecan, tá certo? Quando eu estou falando de Linux, você vai estudar comandos e os diretórios. Um dos dois vão cair. Um dos dois vão cair para você, tá certo? Estourando, cai as distribuições. Por isso que eu pedi para vocês anotarem as principais distribuições. Fechou? Beleza.
Mas, professor, essa questão aí, geralmente a galera não estuda Linux, nem conhece o que é o Linux. Então, para ajudar vocês, o que é que eu fiz? Eu tenho aqui o sistema operacional Linux, vou mostrar para vocês o Linux, certo? Esse aqui é o sistema operacional Linux, ok? Vou entrar aqui na minha conta no Linux, beleza? Vou entrar na minha conta. Aqui, gente, é o Linux, certo? Tá aqui o Linux. Eu vou minimizar aqui, vou fechar. Aqui é o sistema operacional Linux, ok? Beleza. Se eu vier aqui na minha pastazinha, no meu arquivos, eu vou ter todas as minhas pastas, documentos, vou ver aqui os meus arquivos, né? Vou ver as minhas pastas, ó, tudo aqui, ó. Ok? Então tá tudo bonitinho, tudo legalzinho aqui dentro dos meus arquivos. E quando eu falo diretório, gente, é justamente quando eu venho aqui, ó, em computador, ó, e isso aqui tudo é diretório. Tudo isso aqui que vocês estão vendo é diretório, certo? Então, por exemplo, ó, eu tenho um diretório bin, eu tenho um diretório boot, eu tenho um diretório cd-rom, um diretório dev, eu tenho um diretório etc, home, lib32, 64, libx32, média, mnt opt, ou seja, você tem que saber para que serve cada diretóriozinho desse daqui, certo? Qual é a funcionalidade dele dentro do sistema operacional. Isso é uma das coisas. Mas a outra coisa é que ele fala, é justamente que ele está falando na questão, é sobre o terminal Linux. O que é terminal Linux? Quando você vem aqui nesse mostrar aplicativos, você vai ter aqui o terminal. O terminal é um programa onde você digita comandos. Já está até aberto aqui para vocês. Ó. Deixa eu maximizar na tela. Esse é o terminal. Ou seja, o que é que eu quero que você aprenda nesse terminal aqui, gente? O que é que eu quero que você aprenda? Nesse terminal, nós vamos ver alguns comandos que são bastante utilizados, que caem bastante em prova de concurso, certo? Deixa eu afastar mais para cá, para deixar só a questão ali. Beleza. Então, qual é o comando, por exemplo, para listar os meus arquivos e pastas? Bom, o comando utilizado para listar arquivos e pastas, eu chamo até de comando Léo Santana, é ls, tá certo? E vale lembrar, gente, que se você digitar com ls maiúsculo, certo? Ele vai dizer, ó, comando não encontrado. Isso por quê? Porque o teu sistema operacional do Linux, ele é um sistema case sensitive. O que seria um sistema operacional case sensitive? Significa que ele vai diferenciar o que é maiúsculo e o que é minúsculo, certo? Então, por exemplo, se eu colocar ls em maiúsculo, o Linux não vai aceitar. Agora, se eu colocar ls em minúsculo, aí ele vai aceitar o comando. Vamos ver aqui, veja comigo, ó. Vou digitar ls tudo minúsculo e vou apertar Enter. O que é que faz mesmo ls, hein? Anote aí. Lista, arquivos e diretórios. O que é diretório? Pastas. Então, ls, ele vai listar todos os meus arquivos e pastas. Geralmente, quando o sistema operacional mostra assim em azul, é porque tudo isso aqui é pasta. Geralmente, os comandos os arquivos são em branco, tá? Então, aqui são as pastas existentes, ó. Dentro da minha conta, eu vou ter as pastas área de trabalho, downloads, imagem, música, vídeos, documentos, imagens, modelos e públicos. Qual que é o comando que eu utilizo para entrar numa pasta ou mudar de pasta? Vamos lá. O comando que eu utilizo para mudar de pasta ou entrar numa pasta é o comando cd, que significa Change Directory, ou seja, mudança de diretório, mudar diretório. Por isso que é chamado de cd, beleza? Então o comando cd, ele muda diretório, tá certo? Muda diretório. Ok, pessoal? Fechou. Se eu digitar cd espaço documentos, o que vai acontecer? Perceba que a pasta documentos, o D está em maiúsculo. E como eu acabei de falar para vocês, o Linux ele é case sensitivo, ele diferencia maiúsculos de minúsculos. Ou seja, se eu apertar cd documentos, ele vai dizer, olha, arquivo ou diretório inexistente. Professor, por que está inexistente? Tá ali, eu estou vendo a pasta documentos. Porque diferente do Windows, o Linux ele é case sensitivo, então ele diferencia maiúsculas de minúsculas. Então eu teria que digitar cd documentos com o D maiúsculo. Aí sim ele vai entrar. Olha aí como ele entrou na pasta. Ele até está mostrando aqui, ó, barra documentos, certo? Para quem não sabe, gente, quem não conhece muito o sistema Linux, tá? Deixa eu aumentar mais o zoom aqui. Esse tio que está aqui significa que é a pasta do usuário. O tio quer dizer que eu estou na pasta do usuário. Como é o nome do usuário, hein?
O nome do usuário é usuário Kerlon, ok? Beleza. Então vamos lá, vamos continuar, pessoal. Vamos continuar. Eu quero saber qual é o caminho, onde é que eu estou neste exato momento. Então, eu digito pwd. pwd, ele vai me mostrar o caminho. Olha aí, ó. /home, /kerlon, /documentos. Esse daí é o meu caminho, onde eu estou. Como é que eu faço para mostrar o caminho? pwd. pwd mostra o caminho. Fechou, professor. Beleza. Anota, meu filho. Se você está olhando, só ficar assistindo aqui, você não está fazendo nada. Anota isso daqui, tá? Beleza, professor. Agora, professor, eu quero criar uma pasta. mkdir significa make dir, criar diretório. mk significa de make, de fazer, de criar. Então, mkdir vai criar diretório. Como é o nome do diretório? Eu vou dar o nome de Xuxa. Tudo em minúsculo. Beleza, professor. Criei uma pasta chamada Xuxa. Se eu apertar ls, ls faz o que mesmo, hein? Lista arquivos de pasta. Agora ele vai me mostrar, ó. Kerlon teste é uma pasta, Xuxa outra pasta e tem um arquivo chamado arquivo testando.txt. Então eu tenho duas pastas e um arquivo testando.txt. Beleza? Fechou, professor. Se eu quero remover a pasta Xuxa, remover uma pasta é rmdir Xuxa. Pronto. RM de remove, remove dir, ou seja, remover diretório. Fica mais fácil, né, pessoal? Beleza, então. Show, professor. Agora eu quero copiar um arquivo. Então vamos dar aqui um exemplo. Supondo que eu queira copiar esse arquivo testando.txt, certo? Para copiar, eu digito o comando cp. E aí eu vou digitar o nome do arquivo, arquivo testando.txt. Dou um espaço e agora digito o novo nome do arquivo, né? A cópia que eu quero. Arquivo testando1.txt. Vou apertar Enter e pronto. Criei o arquivo testando1. O que é que eu fiz? Eu fiz uma cópia daquele arquivo e dei um novo nome para aquele outro arquivo. Quando eu apertar ls, agora eu vou ter o arquivo testando1, o arquivo testando, e eu só vou ter uma pasta, porque a pasta Xuxa eu já apaguei usando o comando rmdir, tá certo? Então é assim que funciona o nosso sistema operacional Linux. Uma tecla também que é muito utilizada é a tecla clear. O que é que faz clear? Clear significa limpar. Você já viu aquele shampoo? Clear Man do Cristiano Ronaldo. O Clear Man limpa todas as sujeiras profundas, não sei o que. Cara, é viagem muito doida, né? Aqui também serve para isso, ó. Clear. Você vai lembrar de limpeza profunda. Vai limpar todo o que eu digitei até agora. Foi só apagou, foi? Não, eu só limpei aqui um monte de texto que tava. Se eu apertar ls, ele vai me mostrar de novo as pastas que tem, ó. Os arquivos e pastas, beleza? Professor, eu quero apagar o arquivo testando1.txt. Para apagar arquivo, você vai usar só o comando rm, porque arquivo se apaga com rm e pastas apaga com rmdir. Então, arquivo testando1.txt. Pronto. rm significa remover. Quando eu apertar ls agora, ó, ele vai me mostrar somente um arquivo e uma pasta. Beleza, pessoal? Tranquilidade. Então, simplesmente, esse é o nosso sistema operacional Linux, tá? Bom, dentro aqui do nosso objetivo, nós temos, pessoal, tudo isso aqui e muito mais, certo? Eu tenho já aí para vocês, bonitinho, sistema operacional Linux, comandos, diretórios, enfim. Eu tenho tudo isso daí para vocês de uma forma bem explicadinha, material perfeito para te ajudar na tua preparação, tenho certeza absoluta, tá? Se você ainda não faz parte do nosso Ultra GMF, aponta aí a câmera do seu celular para o nosso QR Code. Eu tenho certeza absoluta que eu vou te ajudar nisso aqui, tá? A priori, você tá olhando para isso aqui e tá achando coisa de outro mundo, calma. Relaxa, tranquilidade. Com as aulas que nós temos aqui no Objetivo, eu tenho certeza absoluta que você vai acertar todas as questões da Banco Deccan. Todas.
todas as questões da Banca Idecam. Voltando para a questão. A questão que é o quê? A respeito destes comandos, marque a alternativa que indica corretamente um exemplo de comando que realiza a cópia de um determinado arquivo para a mesma pasta em que esse arquivo se encontra. Bom, o comando aqui mv, ele serve para mover ou renomear. O comando copy, ele não existe. O comando copy, ele não existe, certo? Ele não existe. Aqui, no Linux não existe. Sobrando apenas a alternativa letra D de Deus. cptest.txt espaço teste2.txt. Beleza, gente? Tranquilidade. Cara, perceba que na maior tranquilidade. Professor, MV é para mover ou renomear? O que é isso, mover ou renomear? Bom, mover significa tirar de um lugar e colocar em outro. E renomear significa mudar o nome, ok? Mudar o nome daquele arquivo. Então, o MV ele vale por 2. Para mudar um arquivo de lugar, ou a pasta, e também para renomear o nome. Então, o nome dele é Xuxa. Se eu quiser, eu posso mudar para Sasha. Sem problema nenhum. Fechou? Tranquilidade, professor. Então, assim a gente mata mais uma questão. Se ele falou cópia, é a letra D, CP. Fechou? Lindo demais, professor. Lindo demais. Bora para nossa próxima questão, certo? A questão aí de número 23. Um escrivão lotado na Polícia Civil do Estado do Ceará está digitando o texto inicialmente com alinhamento, olha aí, ele te disse, ó, alinhamento à esquerda no software Writer do LibreOffice 7.1.4.2. Primeira dica que eu passo para vocês aqui, gente. Quando ele me fala o programa e você percebe que é nas questões da Banca Idecam, a versão que ele mais usa é a 7 para lá, certo? Nas provas de 2018, 17, por aí, ele usava muito 6. Agora ele está usando muito 7, que são as versões mais atuais. Então, se for um conselho para vocês, baixem o Writer, certo? Baixem o programa LibreOffice Writer e estudem a partir da versão 7, beleza? Lembrando que o Writer, galera, ele é gratuito. Você pode botar no Google, baixar LibreOffice Writer em português Brasil. Bote desse jeito no Google que você vai achar esse programinha aqui, beleza? É só baixar a versão e estudar em cima dela, ok? Porque ele fala, ó, versão português Brasil. E realizou o procedimento descrito a seguir. Vamos lá. 1. Selecionou todo o texto por meio da execução de um atalho de teclado, ok? 2. Para finalizar, acionou um ícone da faixa de opções que resultou na formatação de texto com alinhamento justificado. Então, gente, basicamente o que ele quer aqui? Ele quer que você diga para ele qual é a tecla de atalho para selecionar tudo e, segundo, qual é o ícone que vai justificar. Fechou? Beleza. Então, vamos lá. Deixa eu abrir aqui o meu Writer para mostrar para vocês. Certo? Aqui é o nosso programinha, o Writer, ok? E eu vou ter ali, gente, os ícones de alinhamento, certo? Ó, perceba como é que é os ícones de alinhamento. Esse é o alinhamento à esquerda. Aproveita, galera, porque a Banca Idecam adora atalhos, tá? Como eu já falei para vocês. Lembra disso. O alinhamento à esquerda é Ctrl mais L. O centralizar, Ctrl mais E. O alinhar à direita, Ctrl mais R. E o justificar, Ctrl mais J. O que é que eu quero que você fique ligado? No ícone, porque a Banca Idecam adora o ícone. As linhas mais à esquerda vai ser à esquerda. As linhas mais no meio vai ser no meio. As linhas mais à direita vai ser alinhada à direita. E tudo igualzinho vai ser o justificar. Beleza? Ok. Se tivesse um texto aqui, certo? A tecla de atalho no Writer para selecionar tudo é diferente do Word. No Writer é Ctrl mais A, tá certo? Eu apenas sabendo disso, galera, eu já eliminaria a letra D e eliminaria a letra C. Ou seja, eu tenho um Ctrl A. Esse daqui, né? Esse na letra B aqui é para centralizar. Centralizar, certo? E o Ctrl A é para selecionar tudo. Já esse outro aqui é para justificar, certo?
Sendo assim, galera, a alternativa correta, letra A, tá certo? A letra A é a nossa alternativa correta, porque ele quer para selecionar todo o texto e quer para justificar. Questão, galera, que eu diria que se você não acertar, o teu concorrente vai acertar. Não é uma questão de nível alto, não é uma questão de nível difícil, é uma questão que eu considero bem tranquila e bem fácil, tá? Você não acertando, o seu concorrente vai acertar. É. É, professor. É mais ou menos isso mesmo, tá bom? E aí, estão gostando, galera? Não esqueça de deixar o seu like, comentar, compartilhar, certo? Manda 2 goles d'água aqui pra gente continuar. Vamos lá para a próxima questão. Questão agora sobre calque. Essa questão aqui, ela é muito boa. A planilha da figura abaixo foi criada no aplicativo Calc da suíte LibreOffice 7.1.4.2. Veja mais uma vez. A versão que ele utiliza é a versão 7. Então, ó, atenção. Versão português Brasil. Nela foram executados os procedimentos descritos a seguir. Bora lá. 1. Nas células F8, F9, F10 e F11 foram inseridas expressões usando a função soma-C para determinar a quantidade de horas trabalhadas pelos inspetores Jussara, Newton, Paulo e Wanda, respectivamente usando o conceito de referência absoluta. Você sabe o que é uma referência relativa? Referência absoluta? Referência misto? Cara, se eu te disser que se você soubesse apenas isso, você matava essa questão, você vai ficar impressionado, certo? Impressionado. Professor, precisa fazer cálculos? Não. Não precisa fazer cálculos. Se você soubesse apenas o que é uma referência absoluta, você já matava essa questão. Mas bora lá. 2. Para finalizar, foi inserido em F18 uma expressão que apresenta o total de horas trabalhadas no trimestre por esses inspetores, por meio da adição dos valores mostrados nas células F8 a F11. Fechou. Aí ele me traz a planilhazinha aqui, em destaque. Deixa eu dar uma aumentada aqui, para ficar bom. Pronto, agora acho que ficou melhor ainda. Então, ele trouxe aqui essa planilhazinha, certo? Eu fiz aqui a planilha para vocês, ó. Igualzinho, tá? Tá igualzinho a planilha que vocês estão vendo lá. Tá aqui também, exceto o ícone, né? Aqui do governo do estado do Ceará. Isso aqui eu não coloquei, certo? Mas eu coloquei na mesma linha aqui as informações. Iniciei na mesma linha aqui as informações, a linha 6, tá? Beleza, então tá do mesmo jeito aqui o que tem lá, eu coloquei aqui também. Fechou? Beleza. Primeiro, o que é que nós vamos ter que entender? Quais são os tipos de referências existentes? Referência relativa, referência absoluta e referência mista. Vamos entender isso daí primeiro para a gente poder já matar a questão só entendendo isso. Mas eu vou explicar para vocês o que é a função soma-C, ok? Bora lá, vem comigo aí. Vamos primeiro para o que é uma referência relativa, uma referência absoluta e uma referência mista. Vamos lá, referência relativa. Bom, toda vez que você vê uma referência relativa, ela vai aparecer para você da seguinte forma. Vamos dar aqui o exemplo de uma célula. O que é uma célula, gente? Imagina o seguinte, está aqui a coluna A, a coluna B, certo? Meu Deus do céu, que B lindo, maravilhoso foi esse que saiu. Coluna A, coluna B, certo? Aí eu tenho as linhas 1 e 2, certo? Eu vou ter aqui, deixa eu colocar aqui em outra cor, eu vou ter aqui um número 5. E aqui eu vou ter o número 3. O que é uma referência? É a junção da coluna com a linha. Por exemplo, o número 3, ele está contido na célula que nós chamamos B3. O número 5 é a junção, mais uma vez, ó, é a junção da coluna com a linha, certo? Coluna A, linha 1. Fechou? Então, o 5, ele é quem? O 5, ele está na célula A1. Beleza, tranquilo. Aí, o que acontece? O que é uma referência relativa?
é quando você vai referir, se fazer referência àquela célula que está o número 5, por exemplo, igual a 1 mais B2. Ou seja, perceba aqui na referência relativa que eu disse somente onde é que estava a 1 e disse somente onde é que estava o número 3, ó, o 5 e o 3. Ó. 5 está dentro de A1 e o 3 está dentro de B2. Beleza. O que é a referência relativa? É isso. Quando ela vai modificar, quando você arrastar para outro lugar. Já você vai entender mais. Pessoal, eu não entendi. Calma, calma. Deixa eu colocar aqui o nome logo dela. Agora vamos para outra. Referência absoluta, certo? Na referência absoluta, o que é que você vai entender? Essas referências absolutas, ela tem um cifrão nela. Então, ó, igual cifrão A, cifrão 1, mais cifrão B, cifrão 2. O que é que você tem que ficar esperto? Eu quero que você fique esperto com o cifrão. O cifrão é a resposta da nossa questão. Por quê? O cifrão marca que é uma referência absoluta. Presta atenção na questão quando ele diz ali para mim, ó. Ele diz ali, ó, o conceito de referência absoluta. Quando é que é um conceito de referência absoluta? Como é que eu sei que é um conceito de referência absoluta? Quando tem o cifrão, certo? E quando é que é uma referência mista? Referência mista. Vou até colocar aqui de cor azul. Quando é que é uma referência mista? Bom, a referência mista, gente, ela pode ter ou a coluna ou a linha com cifrão. Por exemplo, neste caso aqui, a linha está com cifrão. Ou pode ser cifrão A1. Neste outro caso aqui, a coluna está com cifrão. No primeiro caso, a linha. No segundo caso, a coluna. Ó, ou a linha ou a coluna vai estar com cifrão. Tá, professor. Mas o que isso tem a ver com... o que isso vai mexer, vai atrapalhar ou vai modificar? Deixa eu te mostrar no Calc aqui para tu entender. Vou abrir aqui uma planilha, só um instante. Ok. Vamos imaginar que aqui tem o número 5, aqui tem um 5, aqui tem um 2, aqui tem um 2, aqui tem um 2. Vamos imaginar... Não, vou botar 1, aqui 3, 4. Beleza. Se eu colocar igual, porque toda fórmula ou função começa em sinal de igual. 5. 5 está em que célula? A1. Mais B1, que é o outro 5. Igual a 1 mais B1, ou seja, vai dar 10. 5 mais 5, 10. Agora, perceba, A1 mais B1. Não tem cifrão. Se não tem cifrão, o que é que acontece? Se eu copiar, apertar Ctrl C, aqui, ó, e colar aqui embaixo, Ctrl V, vai dar 3. Por que vai dar 3? Porque agora ele está falando 2 mais 1. Ó, agora ele está pegando A2 mais B2. E assim vai. Ó. Se eu for descer mais, agora ele vai pegar A3 mais B3. O outro, A4 vai dar 0 porque não tem nada aqui, né? A4 mais B4. Se eu de novo copiar e colar para baixo, A5 mais B5. Perceba, como ele está relativo, ele vai mudando de acordo com que você vai descendo a linha. Fechou? Agora, vamos imaginar que você vai aqui, coloca o cifrão antes do A e antes do 1. Cifrão antes do B e antes do 1. O que é que eu estou querendo dizer para o programa? Olha, programa, eu quero sempre fazer a conta de A1 mais B1. Não importa se eu vou arrastar para baixo. Então, mesmo que eu dou Ctrl C e Ctrl V, 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 perceba que sempre vai ser A1 mais B1. Ó, A1 mais B1. A1 mais B1. A1 mais B1. Não muda, ó. Não tá descendo. Por quê? O cifrão, gente, ele é como se fosse o amarrado. Já ouviu falar? Tá amarrado. Pronto, aqui tá amarrado. Né? Eu sempre gosto de brincar, né? Claro, é uma forma de brincar para que você entenda. Eu sempre gosto de brincar do seguinte: quem tem dinheiro, ninguém mexe. Então, onde tem dinheiro, ninguém mexe. Presta atenção, ó.
Tem dinheiro, que é o cifrão, ninguém mexe. Ou seja, o cifrão A, cifrão 1, ninguém vai mexer. Ele não vai alterar, certo? Se não tivesse o cifrão, professor, se não tivesse o cifrão, por exemplo, não tem nesse e tem nesse. Como é que ficaria? Presta atenção, ó. Só tem no B, cifrão 1. No A1 não tem. Olha aí, ó. Então, quando eu descer, vai mudar só o primeiro, ó. Presta atenção. Olha como tá mudando o resultado. Mas presta atenção como vai mudar só o primeiro, ó. A1 mais B1. Agora, A2 mais B1. A3 mais B1. Perceba que o B1 não mudou, ó. Não mudou, ó. A4 mais B1. A5 mais B1. Olha aí. Eu já consegui isso aqui. Beleza. Então, para que é que serve as referências? Serve para isso. Serve para mim amarrar determinadas células quando eu quiser fazer determinadas contas que eu não quero que mude aquele valor, mesmo que eu copie para baixo. Beleza? Não se preocupe, pessoal, que dentro da nossa plataforma nós vamos ter tintim por tintim explicando isso daqui. Beleza? Ok, aqui é mais para nós resolução de prova. O que eu estou querendo dizer? Que se você entendesse que a referência absoluta utiliza o cifrão, você já mataria a questão. Por quê, professor? Olha as alternativas. Veja comigo aí nas alternativas. Na alternativa A, ele colocou o concatenar. Na alternativa B, ele colocou o concatenar. Na alternativa C, ele colocou o hashtag. E na alternativa D, ele colocou o cifrão. Bom, se ele me falou que a referência é absoluta, então tem que ter o cifrão. Só sabendo isso, eu matava a questão. Alternativa letra D. Precisou fazer conta? Precisou fazer conta? Responde para mim. Não. Eu apenas sabendo o que é uma referência relativa, absoluta e mista, eu já matava a questão. Não precisou fazer conta, não precisou saber o que é nem soma-si. Apenas eu entendendo o que é a referência absoluta. Beleza? Mas nós vamos aprender o que é soma-si. Calma. Tá? Nós vamos aprender o que é soma-si. Calma. Vamos lá. Imagina o seguinte. Vamos imaginar que você está fazendo aí uma planilha das suas contas, certo? Eu vou colocar aqui descrição, água, luz, internet, certo? Celular. Aí eu vou colocar aqui o valor e vou colocar aqui a situação, se está pago ou não. A água vamos dizer que foi 50, a luz vamos dizer que foi 100, a internet vamos dizer que foi 90 e o celular vamos dizer que é 20 reais, certo? Vou selecionar eles valores aqui e vou colocar em... Cadê? Em moeda. Tá aqui. Formatar como moeda Brasil. Beleza. Show. A situação tá pago ou não? Eu vou dizer que isso aqui tá não pago. Eu vou dizer que isso aqui tá não pago. E eu vou dizer que aqui tá pago e aqui tá pago. Beleza. Eu quero somar somar pago. Certo? Eu quero somar somente os valores que estão pagos. Perceba que na maioria das vezes eu digo somente, eu quero somar se, eu quero somar se. Então, a função que a gente utiliza aqui é a função soma-se. Na função soma-se, primeiro eu vou ter que dizer onde é que ele vai procurar o valor. Então, onde ele procura é aqui, de C3 até C6. Beleza, ponto e vírgula. Quem eu estou procurando? Eu estou procurando a palavra pago. E perceba que eu coloquei dentro de aspas. Por que eu coloquei dentro de aspas? Porque dentro do Calc ou até mesmo do Excel, tudo que não é função e tudo que não é fórmula, você coloca dentro de aspas. Ou seja, se pago é somente um texto, então coloque dentro de aspas, porque senão o programa vai entender que aquilo ali é uma função. E não é. Beleza. Se achar o valor pago, somar aqui em B3 até B6. Perceba o que eu estou fazendo, gente. De C3 até C6 é onde eu vou procurar. Aqui, ó, na coluna C. Palavra pago é a palavra que eu estou procurando. Caso haja a palavra pago, somar quem está em B3 até B6. Ou seja, quanto que vai dar aqui? R$110. Ou seja, se você somar 90 mais 20, dá 110 ou não dá? Dá. Então, o que eu já paguei? Somar pago. Deu R$110. A função soma-se, ela soma os valores
de acordo com um critério, certo? Qual é o meu critério? Procurar a palavra pago. Achou a palavra pago? Então soma quem está do lado, beleza? Então vamos lá. Deixa eu abrir aqui a minha outra canetinha para mostrar isso para você em funcionamento, certo? Deixa eu colocar aqui a canetinha para abrir a outra canetinha, tá, pessoal? Só um instante. Vai dar bom, vai dar bom, vai dar bom. Certo? Então, o que acontece? Eu tenho ali a palavra, ó. Eu tenho ali a palavra pago. Tem ou não tenho? Não, não tenho, professor. Não tem palavra pago ali, professor. Não tem palavra pago. Então, eu, ó, não somo 50. Eu tenho a palavra pago aqui? Não, não tenho. Então, se eu não tenho, eu não somo 100. Beleza? Não somo. Eu tenho a palavra pago aqui? Tenho. Então, eu somo 90. Beleza? Somo 90. Eu tenho a palavra pago aqui? Tenho. Então, eu somo 20. Ou seja, somo 20. Olha o resultado, como dá lá. 90 mais 20 dá 110. Vê se não bate com o resultado que a gente colocou ali. Certo? Vê se não bate ali com o resultado. Certo? Ó. Igual, soma-se, abre parênteses, intervalo de pesquisa. Estou procurando a palavra pago, dentro de aspas. Por quê, professor? Justamente porque eu estou dizendo para o programa que é um texto. E somar quem está aqui do lado. Olha como deu 110. 110 certinho. Essa função soma-C. Beleza? Função soma-C. Funciona desse jeito. Bacana, professor. A outra, a parte 2, ele disse para mim lá que está somando os valores de F8 a F11. Somando os valores de F8 a F11. Ele quer o total. O total é feito através da função soma. O total é feito através da função soma. Beleza? Então, por exemplo, está aqui os meus valores. O total é aqui. Ele vai somar igual soma, a parênteses, quem está em F8 até F11. Fechou? Então ele vai somar todo mundo que está ali. Ó. Vai somar os valores. Professor, e como é que eu faço para ver aqui a Jussara? Igual, soma-se, abre parênteses. Procurar Jussara. Procurar Jussara. Lembrando que tem que estar dentro do cifrão, né? Beleza? E aí procurar quem? Procurar quem está aqui, ó. Não é 8. Beleza. E aí somar quem está aqui. Também tem que estar com cifrão. Fechou. Beleza. Fazendo isso, puxando aqui, apertando Ctrl C, Ctrl V, Ctrl V, Ctrl V, ele vai pegar de cada um. Ó. Aqui vai pegar do Newton, aqui vai pegar do Paulo e aqui vai pegar da Wanda. O total tá dando R$ 2.584. Esse é o total de horas dos inspetores ali, resumido. Beleza? Show? Então ele queria saber a função e queria saber a função que foi utilizada para fazer o soma-se e a função que foi utilizada para fazer a soma. Aqui, gente, precisava de eu fazer essas contas todas? Não. Você apenas entendendo o que é uma referência relativa, absoluta e misto, você já conseguiu matar essa questão. Perceba que eu mostrei para vocês. É óbvio que aqui dentro do nosso simulado nós estamos aprendendo mais e mais. Minha ideia é que você aprenda mais e mais. Por isso que eu estou batendo mais na técnica, tal, tal, tal. Beleza? Bora lá. Alternativa, né? Letra D. Bora lá, vamos para a nossa próxima questão. A questão agora de número 25. Diz o seguinte nessa questão. Com relação aos recursos de software Thunderbird Mozilla, em português Brasil, assinale V para a afirmativa verdadeira e F para falsas afirmativas abaixo. Para criar uma nova mensagem, pode-se utilizar os atalhos de teclado Ctrl N e Ctrl M. Cara, é uma questão bem maldosa essa questão de Thunderbird, porque se você for lá no programa, apertar Ctrl M, aliás, passar a setinha do mouse, ele vai mostrar somente Ctrl M de mamãe. Mas, lá no suporte do Mozilla Thunderbird, ele mostra as duas teclas de atalho. É maldade, cara, é maldade. O cara já trouxe sabendo na maldade. Eu vou abrir o Thunderbird para vocês aqui. Para quem não conhece, esse daí é o programa Thunderbird, tá certo? O que é um programa Thunderbird, professor? O programa Thunderbird é um programa de correio eletrônico, certo? De correio eletrônico. Então esse é o programa Thunderbird. Se eu apertar aqui, vamos lá. Se eu apertar aqui Ctrl N,
ele abre nova mensagem. Ctrl N de não. Se eu apertar Ctrl M, ele também abre uma nova mensagem, certo? A outra lá, ele fala para mim, ó. Então aqui é verdadeiro ou falso? Verdadeiro, né? A outra lá ele fala para mim que Ctrl R serve para responder uma mensagem. Certo, pessoal? Se eu clicar aqui numa mensagem, clicar nessa mensagem aqui e apertar Ctrl R, ele vai responder a minha mensagem. Deixa eu botar outra mensagem aqui, que essa aqui ela embaçou aqui, né? Cadê? Vou botar essa. Pronto. Ctrl R. E eu quero que vocês percebam que quando você coloca o Ctrl R, ó, aqui ele já está assim porque foi forward, né? Ele ganha um RE aqui, ó. Deixa eu pegar outra mensagem, gente. Vamos ver, mensagem. Só um instante, gente. Eu quero tentar pegar uma mensagem que não tem esse FW. Pronto. Show. Show. Vamos lá. Responder mesmo assim. Certo. Pronto, ó. Perceba que quando eu vou responder uma mensagem, ele adiciona no assunto, aqui no assunto, ó, a palavra ré. Aqui no assunto, a palavra ré. Certo? Por que ré de responder? Fechou? Então a questão fala lá. Para responder uma mensagem somente ao remetente, deve-se usar a tecla de atalho Ctrl mais R. Verdadeiro. Aí ele diz, para fechar a janela do software, deve-se pressionar o ícone X no canto superior direito ou executar o atalho de teclado Alt mais F7. F7 não. Seria aqui, galera, F4, tá? F4. Alt mais F4 que fecharia. Por isso a alternativa correta, ó, VV e F, VV e F, tá aqui a alternativa letra B de bênçãos. VV e F. Fechou? Tranquilidade. Questão 26, vamos lá. Última questão aí nossa, tá, pessoal? As redes de computadores representam um importante recurso no mundo digital através mundo digital. Ponto, né, professor? Tem um ponto ali, tá? Através dela podemos, por exemplo, proporcionar economia para empresas através de compartilhamento de recursos como impressoras e conexões de acesso. A respeito da internet e da intranet, analise as afirmativas abaixo e marque a alternativa correta. Vamos lá. A internet é uma rede que teve sua criação ligada a projetos militares, certo? Inclusive, galera, a internet ela era chamada de ARPANET, certo? Em sua concepção, a questão da descentralização era de grande importância, pois garantiria mais confiabilidade em caso de falhas em parte de rede. Show! 2. A intranet pode ser definida como uma rede semelhante à internet, sendo o principal diferencial o fato que a primeira é mais abrangente que a segunda em termos de usuário. Nada a ver, galera. Nada a ver, tá? Internet é uma coisa, a intranet é outra. A internet é uma rede pública, a intranet é uma rede privada a um determinado público, tá certo? Quem escolhe é ele. Então, mas tem nada a ver o que ele está querendo dizer, que é semelhante à internet. Apesar das duas trabalharem com protocolos iguais, que é o protocolo TCP/IP, certo? Tanto internet como intranet trabalha com os mesmos protocolos, mas cada uma tem o seu formato. Internet é uma coisa, intranet é outra. Em uma intranet é possível, olha aí, ó, eu gostei dessa parte aqui porque ele disse, ó, é possível conectar computadores que se encontram localizados em diferentes cidades. É super possível ter uma intranet que tem em cidades, estados, continentes, países, continentes diferentes. É super possível. Só que para isso acontecer, deveria ser uma extranet. Porém, a questão falou o quê? É possível. Na intranet é possível conectar computadores que se encontram em cidades diferentes? Sim, é super possível isso. Tá certo? Por isso aqui a nossa alternativa correta, letra B, 1 e 3 estão corretas, tá, pessoal? 1 e 3 estão corretos. Questão aí de número 26. 26, justamente. 1 e 3 estão corretas. Beleza? Foi então, galera. Então, gente, eu espero que vocês tenham curtido aqui a nossa correção, tá certo? De informática. Eu tentei explicar um pouco mais, falar um pouco mais de cada questão para que vocês tenham uma noção melhor
de cada assunto, de como poderá vir na sua prova, né? Futura prova. Beleza? Então agradeço a todos, um abraço e com Deus.